Moçada, eu estava comentando esse esquema agora há pouco, eu falando que tem um gene de um lado, o outro não tem função. Tem gene de um lado, o outro não tem função. Entretanto, quem está muito atento para o que eu estou colocando, talvez tenha notado que tem um pedacinho que eu coloquei, onde eu não tenho um gene nem desse lado, nem eu tenho um gene desse lado. Essas regiões onde não tem um gene em nenhum dos dois lados do DNA equivalem, moçada, ao que a gente vai chamar para vocês de DNA lixo. DNA lixo, moçada, também é conhecido pelo nome de região hipervariável de DNA. Inclusive, muitos autores não gostam do nome DNA lixo. Mas por que a gente vai lá e chama de lixo? DNA lixo no sentido que esse cara aqui, ele não codifica proteínas. Ou seja, é um DNA que não é codificante, então ele não tem papel do ponto de vista de síntese proteica nesse caso. Como assim, Landia, ele não codifica proteínas? Por quê? Das duas cadeias que o DNA tem, um lado é o gene e o outro lado não codifica proteínas. Esse aqui é DNA lixo? Não é DNA lixo. A gente usa o nome DNA lixo quando dos dois lados da cadeia eu não tenho gene. Então aqui, esse lado sem função, não vou chamar de lixo, porque o outro lado tem. Esse lado não tem função, não vou chamar de lixo, porque o outro lado tem. Mas nesse pedaço onde os dois lados eles não codificam, eu vou chamar de lixo. Explicando melhor o significado desse lance do DNA lixo. Aqui a gente estava comentando com vocês que o gene funciona como a receita de um bolo. Então você vai pegar a receita do bolo, leite e farinha e ovo e etc e tal, para fazer o bolo. O gene tem uma determinada sequência de nucleotídeos e quando você analisa essa sequência de nucleotídeos, determina uma sequência de aminoácidos para você produzir uma determinada proteína. Lisina, prolina, fenilalanina e aí vai. E nesse caso, como é que o DNA lixo ele iria trabalhar? Ora, enquanto o gene é a receita do bolo e a receita do bolo tem um determinado significado, o DNA lixo não significa nada. O DNA lixo, ele tem uma determinada sequência que quando você de repente começa a pensar, pô, Landim, qual o significado disso aí que você escreveu? Porcaria nenhuma. Comecei a colocar letras e números que nem elas vieram na minha cabeça para exatamente colocar com a ideia do DNA lixo. A diferença é que um gene tem um significado. O gene é uma receita. É o leite e a farinha e o ovo para fazer o bolo, se bem que no caso do gene, ele seria para fazer uma proteína. Enquanto que o DNA lixo, ele tem uma sequência de nucleotídeos, sendo que quando você vai atrás dessa sequência de nucleotídeos, o que ela significa? Porcaria nenhuma. O gene significa como você organiza uma sequência de aminoácidos para fazer uma determinada proteína. Enquanto que o DNA lixo, ele tem as bases nitrogenadas numa sequência aleatória, que não significa nada. Numa sequência aleatória, que não significa porcaria nenhuma. Então, nesse caso, o DNA lixo tem essa característica. O DNA lixo, nesse caso, pedaços de DNA que tem uma sequência de nucleotídeos sem significado. Enquanto o gene significa como produzir uma proteína, o DNA lixo, uma mensagem aleatória, sem significado nenhum. Eu sei que é estranho você ter DNA que não codifica proteínas. Mais estranho ainda é você imaginar que 98,5% do DNA é lixo. Apenas 1,5% do DNA codifica proteínas, enquanto que 98,5% do DNA ele é lixo. Ou seja, ele não codifica proteínas. Caramba, gente, já é difícil você imaginar que a gente tem DNA que não serve para nada. Agora tem que imaginar que 98,5% do seu DNA não serve para porcaria nenhuma, aí que é esquisito mesmo, né? Cara, qual é a origem do DNA lixo? Bom, a origem do DNA lixo em 2 pontos.
grande parte do DNA lixo corresponde ao que nós chamamos de genes fósseis ou pseudogenes. O que é isso? Genes que eram genes e não são mais. Eles eram genes e ancestrais nossos, mas perderam a função de gene e hoje em dia eles não são mais genes. Tudo bem? Explicando aí com vocês um pouquinho melhor o que é que eu quero dizer com isso. Em 2003 foi concluído o famosíssimo Projeto Genoma Humano. Opa, o termo genoma não foi utilizado ainda aqui pela gente. E o que significa o termo genoma em relação a um determinado indivíduo, uma determinada espécie? Genoma é o conjunto total de DNA de um determinado organismo. É quando você pega o DNA inteiro. O projeto Genoma, moçada, ele teve o objetivo de mapear o DNA de todos os genes humanos. Não faz sentido mapear o DNA lixo, porque o DNA lixo não serve para nada, né? Então a gente mapeou os genes humanos, sendo que em 2003 foi concluído o projeto Genoma no homem. Em paralelo, estava sendo feito o projeto Genoma do chimpanzé, que foi concluído no ano seguinte. Primeira coisa que fizeram quando compararam, quando pegaram o DNA humano e o DNA do chimpanzé com genomas feitos, foi comparar a sequência de nucleotídeos, né? Então, nesse caso lá, falar em mapear o DNA é você dizer o gene fulano, a sequência é tal, o gene cicrano, a sequência é tal, e o gene beltrano, a sequência é tal, e daí por diante. E foram comparar os genes do homem com o chimpanzé. E agora notou um negócio interessante, né? Alguns genes humanos são parecidíssimos com pedaços de DNA lixo do chimpanzé. Assim como alguns pedaços de DNA lixo em humanos são parecidíssimos com genes de chimpanzé. E daí? E daí que nós acreditamos que chimpanzé e homem têm um ancestral comum. Cuidado! A biologia nunca disse que o homem veio do macaco. O que a biologia define é que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Esse ancestral comum viveu há tempo pra caramba. Imagine, moçada, que esse ancestral comum entrou no chimpanzé, tinha um determinado gene X. Esse gene X continua sendo gene em humanos, mas no chimpanzé perdeu a função e virou DNA lixo. De maneira semelhante, esse ancestral comum tinha um gene Y. Esse gene Y continua sendo gene do chimpanzé, mas na gente perdeu a função. Ou seja, mais ou menos um terço do seu DNA lixo equivale a genes fósseis. Eram genes e ancestrais da gente, perderam a função e não são mais genes. No ancestral comum entre o homem e o chimpanzé, o gene Y era um gene. Continua sendo no chimpanzé, em mim perdeu a função, hoje é lixo. O gene X era um gene no ancestral comum, continua sendo gene em mim, mas no diacho do chimpanzé perdeu a função e virou lixo. Ou seja, quando a gente fala em origem do DNA lixo, grande parte são genes fósseis pseudogenes, genes que eram genes e ancestrais, perderam a função e virou lixo. Um terço do DNA lixo é mais ou menos isso. 2/3 corresponde a DNA viral permanentemente incorporado ao material genético. Permanentemente adicionado ao material genético, dentro do que nós vamos chamar para vocês de ciclo lisogênico. Eita caramba, eu vou ter que contar aqui uma história. Essa história, ela vai ser contada com mais carinho no futuro, quando a gente for falar sobre vírus, mas eu vou ter que adiantar essa historinha aqui para vocês. Existe, moçada, um grupo de vírus chamados de bacteriófagos. Vírus bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. São vírus que parasitam bactérias. Então, era uma vez uma bactéria, a bactéria estava quietinha no canto dela, sem encher o saco de ninguém. Está aqui o DNA da bactéria. Um detalhe, tá?
DNA das bactérias também é uma dupla hélice. Só que o DNA das bactérias, ele é circular. O DNA bacteriano, ele tem a forma de um anel. Enquanto o meu DNA, ele é em cadeia aberta, tem duas pontas abertas, o DNA da bactéria tem a forma de um anel. Tirando isso, é mais ou menos a mesma estrutura da gente. Você tem, pessoas, que vírus bacteriófagos são vírus que atacam as bactérias. E, gente, um belo dia, o vírus vai lá, pega o DNA dele, tá lá o DNA, e enfia na bactéria. O DNA viral é adicionado ao DNA bacteriano, e com isso, moçada, a bactéria, ela pode se lascar. Na verdade, uma vez que o vírus entrou, ele pode seguir dois possíveis caminhos. Chamamos de ciclo lítico, quando nesse caso o vírus se reproduz. Inclusive um problema, né? Porque o vírus se reproduz às custas do metabolismo da bactéria. O vírus é um parasita intracelular obrigatório. No que o vírus se reproduz, ele mata a bactéria. Inclusive daí o nome lítico, né? Lítico de lise, quebra. A bactéria quebra e ela acabou morrendo. A segunda possibilidade é o chamado ciclo lisogênico. Sendo que no ciclo lisogênico, o vírus fica inativo. Sim, Landim, daí? Como assim daí? O vírus fica inativo e pronto, acabou o ciclo. Qual o sentido do vírus entrar na bactéria e ficar inativo? Muita gente tem dificuldade de entender. No ciclo lítico, beleza, né? O vírus se reproduz, tem que se reproduzir, a bactéria morre. Mas qual o sentido do vírus entrar na bactéria e ficar inativo, às vezes para sempre? Vou responder essa pergunta com outra pergunta. Qual é o sentido da vida? Para a biologia, essa pergunta tem uma resposta muito simples. Você existe para se reproduzir. Você existe para botar menino no mundo. Nesse caso, moçada, o vírus pode se reproduzir de dois jeitos. De maneira ativa ou de maneira passiva. De maneira ativa, ele entra e se reproduz, a bactéria morre, ou de maneira passiva. Esse vírus aqui não tem pressa nenhuma. Ele fica inativo. Quando a bactéria se reproduz, quando ela quiser se reproduzir assexuadamente, ela copia o DNA dela e copia o DNA do vírus. No que ela copia o DNA do vírus, o vírus conseguiu o que ele queria, se reproduzir. Ou seja, às vezes, moçada, o vírus está apressado, às vezes tem uns vírus super descansados. O vírus entrou, enfiou o material genético dele lá na bactéria e fica coçando sem fazer nada. Toda vez que a bactéria se reproduz, ela copia o DNA dela em preto, copia o DNA dele em azul. Ele conseguiu o que ele queria, ele está se reproduzindo. Toda vez que a bactéria se reproduz, a bactéria copia o DNA dela em preto, copia o DNA dele em azul, o vírus conseguiu o que ele queria, se reproduzir. E Landim, quando é que o vírus vai sair daí? Como assim quando ele vai sair daí? Às vezes nunca. Devo admitir que tem vezes que o vírus entra em ciclo lisogênico e ele passa para o ciclo lítico. Mas tem vezes que ele entra em ciclo lisogênico para sempre. Imagine, moçada, que há 3 bilhões, mais precisamente, há 3,7 bilhões de anos atrás, você era essa bactéria. Aliás, todo mundo era bactéria. Um belo dia, um vírus entrou em você e nunca mais saiu. E aí a sua célula foi se reproduzindo e você foi evoluindo. De bactéria você virou uma ameba. Eu estou forçando a barra só um pouco, tá? De ameba você virou uma esponja. De esponja você virou um peixe. E daí então um macaco. Estou forçando a barra só um pouquinho, né? Só que não, né? Estou forçando a barra um bocado. E de macaco você virou gente. E gente, até hoje o vírus continua em você. O vírus entrou em você há 3,7 bilhões de anos atrás. Cara, tu era uma bactéria. E aí, nesse caso, a bactéria evolui, vai virando fulano, ciclano, beltrano e chega em você hoje. Bonitão, do jeito que você está aí. E até hoje, moçada, o vírus está dentro de você, só que hoje ele não é mais vírus. Hoje em dia ele é DNA lixo. Sendo, moçada, que eu diria que o vírus conseguiu o que ele queria. A imortalidade.
Porque toda vez que você se reproduz, você vai passar todo o seu DNA para o seu filho, inclusive o DNA lixo. E o DNA lixo, basicamente, 2/3 dele corresponde a DNA viral. O DNA entrou em você e nunca mais saiu. Ou seja, você vai ter um bocado de DNA em você, que é DNA de vírus, que entrou em você há muito tempo atrás, quando você ainda era bactéria, e continua em você até os dias de hoje. Alguém deve estar desesperado pensando, ixi, Landim, essa ruma de DNA viral que tem dentro de mim, na forma de DNA lixo, não tem perigo desses vírus acordarem, entrarem em ciclo lítico e causarem algum problema em mim? Ô, gente, tem não. Depois de 3,7 bilhões de anos de evolução, esse DNA viral se alterou tanto, mas se alterou tanto, que ele não é mais um vírus. Hoje em dia, ele é parte de você. Ele é o seu DNA lixo. E volto a dizer, ele conseguiu o que ele queria, hein? Toda vez que você vai ter um filho, você vai copiar seu DNA todo para mandar para o filho. Inclusive, o DNA viral, que hoje é DNA lixo. Passa para o filho o seu DNA lixo. De maneira, moçada, que o vírus conseguiu o que ele queria, se reproduz. Você, quando se reproduz, copia o seu DNA, copia o DNA lixo, entre aspas, o DNA viral. Passa para o filho e o vírus se reproduz desse jeito. Hoje em dia, ele é parte de você, como DNA lixo. Estava comentando que o DNA lixo, ele também é chamado pelo nome de região hipervariável de DNA. Por que esse nome? Porque ele varia muito de um indivíduo para outro. Ao ponto que 2 pessoas no mundo não têm um DNA lixo igual. A não ser, moçada, que você tenha algum irmão gêmeo univitelino. Se você tem um clone seu, aí o DNA lixo ele é exatamente igual. Por que que o DNA lixo ele é hipervariável? Porque ele varia pra caramba entre indivíduos, com exceção de gêmeos univitelinos, com exceção de clones. Beleza? Deixe-me contar uma outra historinha aqui no canto das observações. Nas aulas futuras, quando a gente falar em doença, a gente conversa sobre vírus, sobre essa história com mais detalhes. Sendo que me interessa lembrar agora, por que o DNA lixo ele é hipervariável. Gente, os genes, eles não podem mudar. Genes, simplesmente, eles não podem mudar. Ô moçada, por que os genes, eles não podem mudar? Ora, genes não podem mudar porque os genes são importantes. Se eles mudam, eles vão acabar causando problemas, talvez até mesmo, gente, a morte do indivíduo. Ou seja, se você está vivo, é porque os seus genes não mudaram. Se eles tivessem mudado, você não estaria vivo, você já estaria morto. E isso aí tem uma consequência danada aí pra gente. Com essa consequência danada é que genes para uma mesma característica, eles são iguais em todos os humanos. São idênticos em todos os indivíduos. Ainda não deu para entender o que eu quero dizer com isso? Beleza? Explicamos melhor para vocês. Por exemplo, o meu gene para insulina é igual ao gene para insulina de todo mundo. Se ele não fosse igual a todo mundo, se ele tivesse sofrido uma mutação, o resultado é que eu estaria produzindo insulina defeituosa. E se eu produzisse insulina defeituosa, gente, o resultado é que eu não estaria vivo, eu estaria morto. Eu não estaria aqui conversando com vocês. Se eu estou vivo, se eu não estou morto, é porque a minha insulina, ela não está com defeito. Se ela não está com defeito, é porque ela não sofreu mutação, é porque o gene para insulina meu é igual ao gene para insulina de todo mundo. O gene para uma determinada característica é igual em todo mundo. Se ele muda, isso vai causar problemas, pode inclusive causar morte. O resultado é que os genes não podem mudar, com algumas poucas exceções, né? Os genes que podem mudar somente são genes que não são fundamentais à vida. Ou seja, apenas alguns poucos genes que não são fundamentais à vida, que não são essenciais à sobrevivência, podem mudar. Exemplo, cor de olho, cor de cabelo. Né? Se a cor do seu olho mudar, você não vai morrer por causa disso.
Se a cor do seu cabelo mudar, você não vai morrer por causa disso. Ou seja, por que eu sou diferente de você? Por que nós somos diferentes um do outro? Basicamente porque eu tenho alguns genes e você tem outro gene. O meu gene para insulina é igual ao seu gene para insulina. O meu gene para colágeno é igual ao seu gene para colágeno. Entretanto, eu sou diferente de você porque eu tenho um gene para olho castanho e você tem gene para olho preto. Eu tenho um gene para cabelo castanho e você tem gene para cabelo loiro, por exemplo. Com um detalhe, todas as pessoas no mundo que têm olho castanho, o meu gene para olho castanho é igual ao gene para olho castanho de todo mundo que tem gene para olho castanho. Então, todo mundo no universo que tem olho castanho, o gene para olho castanho é igual ao meu. Por que nós somos diferentes? Porque eu e algumas pessoas temos genes para olho castanho, algumas pessoas têm gene para olho azul, algumas pessoas têm gene para olho verde, e daí por diante. De maneira semelhante, o meu gene para cabelo castanho é igual ao gene para cabelo castanho de todo mundo que tem cabelo castanho. Entretanto, você é diferente de mim, que eu tenho gene para cabelo castanho, você tem gene para cabelo loiro, fulano tem gene para cabelo preto, e daí por diante. Em todas as pessoas do mundo que tem cabelo castanho, o meu gene para cabelo castanho é igual ao gene para cabelo castanho de todo mundo que tem cabelo castanho. Nesse caso, quem tem cabelo castanho, o gene é igual ao meu, entretanto, algumas pessoas têm cabelo loiro, aí o gene já é diferente. Ou cabelo preto, e aí o gene já vai ser diferente. O resultado é que genes para a mesma característica, cabelo castanho, em todo mundo que tem cabelo castanho, é igual. Mais uma vez, pela última vez, a diferença. A diferença é que algumas pessoas têm gene para cabelo castanho, algumas têm gene para cabelo preto, outras têm gene para cabelo loiro. Em todo mundo que tem olho castanho, o gene para olho castanho é igual em todo mundo. A diferença é que algumas pessoas têm gene para olho castanho, outras para olho preto, outras para olho azul, e daí por diante. Isso aqui tem uma consequência interessante no nosso dia a dia. Estou em dúvida se alguém que está aí me assistindo é meu irmão. Vai que meu pai deu uma pulada de cerca e eu tenho algum irmão por aí, mundo afora, eu não sei. Eu vou fazer um exame de DNA. Ninguém faz exame de DNA com gene para insulina. Porque o gene para insulina é igual em todo mundo. Como o gene para insulina é igual em todo mundo, se eu fizesse um exame de DNA com gene para insulina, eu chegaria à conclusão de que todos nós somos irmãos. Que fofo, né? Todos nós, moçada, somos irmãos. O gene para insulina é igual em todo mundo. Se eu fizesse exame de DNA com gene para cabelo castanho, eita, ia dizer que todo mundo que tem cabelo castanho no mundo era meu irmão. Ou seja, não faz sentido, né? Tem muita gente com cabelo castanho. Então eu não uso os genes para o exame de DNA. Porque os genes, eles vão ser iguais em todo mundo no planeta. O gene para insulina é igual, todo mundo que tem cabelo castanho é igual a mim. O gene para cabelo castanho é idêntico. O exame de DNA não conseguiria ver quem é filho de quem. No caso, para fazer exame de DNA, eu uso o DNA lixo, a região hipervariável, porque ela varia pra caramba entre indivíduos. Ninguém no mundo tem um DNA lixo igual ao meu. Entretanto, metade do meu DNA lixo eu ganhei do meu pai, metade do meu DNA lixo eu ganhei da minha mãe. Daí quando eu comparo, se eu fizer exame de DNA para confirmar que meu pai é meu pai e minha mãe é minha mãe, tem que dar 50% do meu DNA lixo igualzinho do meu pai, 50% igualzinho da minha mãe. Né? Ninguém no mundo tem uma combinação igual a minha, mas metade é igual do meu pai, metade é igual da minha mãe. Lembrando que o exame de DNA não reconhece a diferença entre clones, né? Então, falarei sobre isso no futuro com mais calma, mas o exame de DNA para paternidade, para criminalística, não reconhece a diferença entre irmãos gêmeos univitelinos. Porque nos irmãos gêmeos univitelinos, um é clone do outro, o DNA é todo igual, até o DNA lixo. Mas tirando os gêmeos univitelinos, o DNA lixo varia pra caramba entre pessoas. 2 pessoas no mundo não têm um DNA lixo igual. Por que que o DNA lixo varia muito? Ora, o DNA lixo, ele pode mudar à vontade. Claro, moçada, DNA lixo não tem função para síntese proteica. Se ele não tem função para síntese proteica, se ele muda, não causa problemas nenhum. Ou seja, ele é livre para poder mudar, não vai causar problema nenhum. Gente, eu vou usar aqui uma nomenclatura bem elegante de evolução. Os genes estão sujeitos à seleção natural. Se o gene muda, a seleção natural me lasca. Seleção natural me mata. Mas o DNA lixo
não está sujeito à seleção natural. Não serve para nada. Se ele muda, não vai causar nenhum problema. Na comparação idiota da receita do bolo de novo, era uma vez a receita do bolo, né? Então, leite e farinha e manteiga e açúcar. Ô, gente, se você mudar essa receita, se você alterar a receita, troquei açúcar por sal, o bolo vai ficar uma porcaria, ninguém vai conseguir comer. Entretanto, lembra que o DNA lixo, ele não tem significado nenhum? Ele vai ser lá uma sequência aleatória, completamente louca, que não tem nada a ver. Se eu vou lá de repente pego e mudo isso aqui, esse 3 por um 4, qual é o problema? Gente, porra nenhuma. Não significava nada, continua significando porra nenhuma. É diferente do bolo, que se eu mudar a receita do bolo, o bolo vai ficar uma porcaria. Mas se eu pegar o DNA lixo, ele já não significa nada. Se eu mudar, continua não significando nada. Se eu trocar esse C por um T, não vai feder nem cheirar. Não vai fazer diferença nenhuma. Ele já não funcionava para fazer porcaria nenhuma, continua sem funcionar para porcaria nenhuma. Então a diferença é que quando o gene muda, eu me lasco. Por isso que os genes não podem mudar. Por isso que os genes, eles têm que ser iguais em todo mundo que tem aquele mesmo gene. Mas o DNA lixo não serve para porcaria nenhuma. Se ele muda, não causa problema nenhum. E por isso que ele vai ser hipervariável nesse caso. Enquanto os genes são muito conservados pela evolução, se o gene mudar, seleção natural te mata. O DNA lixo, ele muda na doida. O DNA lixo, completamente aleatório, pode mudar sem problema. O gene, a receita do bolo, se ele mudar, você vai acabar se lascando. Daí o DNA lixo, hipervariável, e é por isso que ele é usado nos exames de DNA.